Oi gente, meu nome é Andressa, hoje é dia de vídeo novo, que na verdade é uma resenha dupla de 2 livros que eu li em janeiro também, né? Se tudo der certo, isso aqui vai sair depois de uma certa resenha. Então, mais uma resenha de livros que eu li lá em janeiro e que eu simplesmente sou apaixonada. Então a gente vai conversar hoje sobre Luzes do Leste e Ondas do Oeste, da autora Brittany Cherry. Essa série Bússola, então, é diferente da série dos Elementos da autora. Esses personagens estão, de certa forma, interligados. Eles se conhecem, são amigos, parentes, enfim. E por isso que, por isso é bom ler na ordem. Já estou avisando já previamente. E vamos ao que interessa. Porque essa série Bússola é simplesmente maravilhosa e está me surpreendendo demais. Estou ansiosíssima pelo quarto e último livro, porque, se tudo der certo, vai fechar, perfeitinho essa série. Mais uma. Eu sou apaixonada pelos livros dessa autora, vocês já devem ter percebido, porque tem muitos vídeos sobre os livros dela por aqui, Mas vamos começar então pelo livro 2, eu já li Tempestade do Sul, que é o livro 1, e já tem vídeo aqui no canal. E agora a gente vai conversar primeiro sobre o livro 2, que é o Luzes do Leste, e depois a gente fala sobre o Ondas, tá? Em Luzes do Leste a gente tem o personagem Connor, que ele apareceu lá em Tempestade do Sul, então, tem essa conexãozinha aqui. Mas ele está alguns anos mais velho, finalmente conquistando aquilo que ele almejava, bem sucedido, está morando em Nova York, mas ainda, com aquele garoto do interior dentro dele. E a energia, aquele sorriso no rosto que a gente conhece ele muito bem, lá do primeiro livro. E a gente tem a história, então, do Connor e da Alia, eu vou falar Alia, porque eu acho que é assim que se fala o nome dela. Ela, diferente dele, ela é um pouco mais, ela demonstra mais as marcas, os traumas e os problemas que ela enfrenta desde que ela se entende por gente, porque ela é uma jovem órfã, então ela não conheceu os pais, e ela viveu em abrigos, e aquela coisa toda. Ela perdeu uma pessoa importante para ela, que foi importante para que ela, tivesse um trabalho, começasse, então, a vida dela como uma pessoa adulta depois, de tudo que ela já passou. E então, ela enfrenta aí, além de marcas que ficaram com ela também, algumas não, ela tem também que superar essa perda aí do luto, que de certa forma sempre a gente vê algum personagem enfrentando isso em algum livro da autora, Mas o fato é que esses dois vão se encontrar por acaso numa noite de Halloween, ele vestido de Capitão América, ela vestida de Chapeuzinho Vermelho. Não me conectei muito com os personagens nesse primeiro momento, mas ao longo da história fui entendendo um pouco melhor eles e fui me apaixonando por eles um pouco mais a cada página, principalmente o Connor, porque eu, no começo de Luzes, eu fiquei um pouco com o pé atrás, porque eu pensei, esse Connor tá um pouco diferente do Connor que a gente conheceu antes, mas lá a gente vê que por trás do grande sorriso dele, aquele homem grande que tá sempre fazendo piadas, sempre feliz, aparentemente, tem sim os seus traumas, tem sim os seus medos dentro dele, que ele precisa enfrentar também, antes de, estar ao lado da Alia, em um momento tão importante que ela precisa realmente, que ela vai enfrentar mais futuramente, mais pra frente aqui dessa história. E ela, com seus traumas, com seus medos de estar sozinha, com seus medos com seu desejo de ter uma família, de ser amada, aquela coisa toda. Porque eu tô falando isso porque, a gente logo vê no início da história que ela tem essa necessidade de ser amada, de fazer parte de uma família, ser parte de uma família. Que acho que é uma coisa que a gente logo percebe, logo de início já dá pra perceber que é aquilo que ela mais almeja, assim. E porque ela não quer ser sozinha, mas estar sozinha, Essa é uma história principalmente sobre amar a si mesmo, realmente, Antes de desejar que outra pessoa ame ela, que faça dela parte da sua família, que ela se insira na vida dessas pessoas. Primeiro de tudo, ela precisa gostar dela mesma. E é uma coisa que a nossa protagonista vai aprender
assim, ao longo de toda essa história. E eu achei divertido. Gostei bastante, muito fofo. Esses dois são lindos juntos. Apesar de que o início talvez atrapalhou um pouquinho pra mim. Não deixou a história tão perfeita quanto eu pensei que ela seria. Mas é, assim, uma grande história, assim, um bom romance. Que eu amei. Eu amava o Connor antes. Amei ele um pouco mais ainda aqui nesse livro. E amei a Alia também. É uma personagem feminina muito forte. Que enfrentou muitas coisas. Que mais pra frente aqui vai enfrentar mais uma grande coisa. Então, são personagens, assim, maravilhosos e apaixonantes. E que fazem a gente se emocionar, como só a Brittany faz, né? De um jeito, assim, muito especial e único. O único dela, realmente. Foi um livro, assim, maravilhoso que eu gostei bastante. E aí, logo depois de me apaixonar por esses dois, eu pensei, vou ler Ondas do Oeste. Preciso ler esse livro também. E no momento, antes de começar Ondas, eu estava crendo muito que esse livro aqui ia ser meu preferido da série, porque, né, maravilhoso, apesar daquele início, foi incrível a construção dos personagens, o relacionamento deles, né, a conexão inicial deles, que foi só, né, se intensificando e transformando aquilo tudo num amor maravilhoso. Mas, né, Ondas, caramba, isso aqui ficou... superou, assim, todas as minhas expectativas, assim, se tornou meu preferido da série. Porque apesar da carga dramática bem pesada aqui em alguns pontos, e algumas semelhanças com outros livros da autora, que infelizmente isso, né, é comum, principalmente quando a gente lê tudo dela. Óbvio que a gente vai achar muitas coisas parecidas. Mas enfim, Ondas do Oeste, esse é o terceiro livro. E a gente vai ter o Damian, que ele é um jovem de 20 e poucos anos ali, que ele também é órfão, né? Ele também cresceu em orfanatos, assim como a nossa protagonista desse livro aqui. E ele conheceu o Connor numa situação bem tensa, assim, de um momento em que o Damian pensava em desistir de tudo. E a gente vai ver essa cena aqui nessa história, que tornou tudo ainda mais incrível. Então, ele tem muitas marcas também, é um personagem muito marcado, né, pelo medo de ser do abandono, né, de ser abandonado, de não ter pessoas que queiram ele na vida delas, né. De certa forma, a única pessoa que ele tinha nesse início da história era o Connor, que era um grande amigo dele, apesar desses dois, esses dois são bem diferentes, mas a gente vê logo que um faz muito bem pro outro, né. E o Damian é essa pessoa mais séria, logo a gente vai entender isso. É uma pessoa mais séria, ele não é brincalhão que nem o Connor. Ele é mais fechado, mas, né, apesar disso, ele é muito leal àqueles que conseguem conquistar a confiança dele. E ele é muito também, além de leal, né, essa coisa toda de fazer bem o serviço dele lá, ele é uma pessoa incrível. Ele também, no início dessa história... Peraí, vamos de novo, vamos recapitular, porque eu já tô lá na frente. O início dessa história aqui, a gente vai ter a gente vai conhecer a Stella, ainda jovem, aqui uma criança depois de perder a mãe, e ela então passando aos cuidados do melhor amigo da mãe dela, que era o Kevin, e que logo a gente vai descobrir que na verdade ele também era pai do Damian. Só que, né, ele não sabia disso. Anos depois, é o momento em que o Damian descobre quem é o pai dele. E ele vai, então, ali para a leitura do testamento, pro funeral ali, a despedida do Kevin, que foi praticamente como um pai pra Stella também, né. E ele foi ali em busca de respostas, querendo entender, né, por que tudo isso, porque, né, o Kevin não quis ele, mas, né, logo a gente vai entender que na verdade ele não sabia da existência dele. Mas enfim, é neste momento ali de tristeza, de luto, que a Stella vai conhecer o Damian numa cena bem, de certa forma quase ridícula, porque eles vão se conhecer numa fila de uma cafeteria, que ela queria um bolinho de mirtilo, e ele vai lá e compra aquele bendito bolo e come o bolo. E ela faz a maior cena, assim, e eu morri de rir. Depois fiquei triste, porque deu pra entender, assim, porque ela que precisava tanto daquele bolinho,
Só precisava daquele bolinho. Mas a gente sabe que o Connor, né, essa pessoa mais fechada, que não tá nem aí pros outros, ele faz o que ele quer, né? Ele não ia se desfazer do bolinho dele, pra uma estranha, né? Mas enfim. Passando isso, eles vão se conhecer então, de fato, ali na leitura do testamento do Kevin. Eles vão descobrir que para ficar com a herança do Kevin, eles vão precisar se casar. E aí que a gente vai ver então essa coisa de relacionamentos, de... Não é fingir, né? Porque todo mundo sabe, pelo menos aqueles que estão ali, que aquilo é um acordo. E eles precisam ficar juntos aí pelo menos por 6 meses. Senão a herança vai ir para as ex-mulheres do Kevin, que é uma pior que a outra. Então, né? Eles vão acabar topando isso e eles vão, então, né? Se casar. E a gente vai ter esse tipo de acordo que eu sempre acho sensacional. Porque é óbvio o que vai acontecer, né, gente? E logo nesse início eu achei sensacional, porque apesar de ser um casamento falso, né, de certa forma, eles acabaram de se conhecer, né, pelo amor de Deus, a gente vê o Damian já levando isso muito a sério, se comprometendo com ela, aquela coisa toda que a gente vai ver que é muito do Damian, ele é muito assim, e é muito pelo correto, né, então ele se compromete com ela e ela acaba prometendo a mesma coisa, então apesar de ser um acordo, logo a gente vai ver esses dois tentando se entender, tentando criar, de certa forma, uma amizade. A Stella, na verdade, ela é muito parecida com o Connor, de ter as suas cicatrizes, né, os seus problemas, mas por fora de ser essa pessoa super alegre, super expansiva, que quer o bem de todos, não consegue ver maldade, né, nas outras pessoas, e que não percebe que ela merece muito mais do que ela tem. Mais uma personagem que tem esse tipo de pequeno detalhe. E óbvio que o Damian vai mostrar isso pra ela. Esses dois vão se envolver, muitas coisas vão acontecer. E a gente vai ver principalmente a Stella tendo que encarar de frente esses traumas que ela carrega desde a época que o Kevin, né, era casado com essas 3 mulheres. Essas 3 não, né? Uma de cada vez. Mas... E que marcaram muito a vida dela no sentido de que, né, sempre desprezaram ela, sempre desprezaram a aparência dela, chamavam ela de gorda, aquela coisa toda, aqueles preconceitos que a gente vê, né, de exigir um padrão para a mulher, de que ela tem que ser de determinada forma, né, tem que ser magra, tem que ser isso, tem que ser aquilo. E a gente vai ver como isso marcou a Stella desde criança até a vida adulta e que ela ainda, apesar de não verbalizar isso, ela ainda carrega isso com ela. Então é um livro com muito pesado em alguns momentos, que pelo menos pra mim foi bem pesado, tanto essas cenas dela, da Stella quando criança, quanto do Damian também, porque a gente vê algumas cenas dele indo pra esses lares temporários, e que eram temporários e que eles não iam ficar com o Damian, e era muito triste, principalmente porque, né, e aí também tem essa questão também do não ficar, não ter aquela pessoa que queira que ele fique, que vá ficar com ele, né? Então foi um livro sensacional, eu amei essa história, como esses dois acabaram pegando um pouquinho um do outro e se abrindo mais pra vida, para as coisas boas da vida também, entendendo como o que cada um era realmente, né? E que eles mereciam sim muito mais que eles tinham. Então, sensacional pra mim, foi até agora é o meu preferido da série, com certeza. E eu achei incrível, realmente maravilhoso. Então, por enquanto, Damian tem meu coraçãozinho, mas a série como um todo segue perfeita e espero que o último livro seja tão bom quanto, que eu acho que vai ser lançado esse ano, que é o Estrelas do Norte. Vamos ver o que vem por aí, que eu não faço a mínima ideia. Mas enfim, se for tão bom quanto esses 3 primeiros, vai ser maravilhoso. Então, tá aqui mais 2 leituras finalizadas da Brittany. Estamos aqui quase concluindo. Tô quase fechando os livros que eu tenho dela, físico, né? Só falta o Sr. Daniels, que eu ainda não li, coitadinho. Tá lá abandonado, mas eu vou ler ele em algum momento, mas é que, né? O meu estilo de livro é esse aqui. Eu sei que aquele é um pouco mais dramático. Então, né? Enfim. Esse aqui é maravilhoso, gente. Esse aqui também é. E o Tempestade do Sul também é. Enfim, maravilhoso. E as semelhanças, né? Esse aqui eu senti algumas semelhanças com, principalmente,
as perdas que a Stella teve muito próximos de vergonha. Assim como em Tempestade do Sul, a gente tem o nome do protagonista que é praticamente o mesmo de vergonha. Então, acho que essa série tem muitas coisinhas bem parecidas com um dos meus livros favoritos da autora. Então, não tem como dar errado, né? Maravilhoso. Perfeito. Leiam essa série, leiam esta autora, que ela é maravilhosa, tá? Muito bom mesmo. E me deu vontade de reler esse livro aqui, pelo menos, que é muito bom. E é isto. Vou ficando por aqui. Links na descrição, como sempre. Vocês já sabem disso. Não deixem de curtir esse vídeo, de compartilharem com os amigos de vocês, de se inscrever no canal. E também de me comentarem nos comentários, é o que eu ia dizer. De me comentarem aqui se vocês já leram algo da autora, o que vocês acharam. Também já estão começando a conectar essas semelhanças de um livro pro outro dela. Tá certo? É isto. Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. E até a próxima.